E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre medo de dirigir, como que eu perdi meu medo de dirigir, o que que eu fiz pra ter confiança, pra mandar o medo pra longe e pra começar a encarar essas ruas loucas de São Paulo e as estradas também, porque hoje eu não tenho limite, porque hoje eu vou pra onde eu quero, a hora que eu quero, assim, nem sempre pra onde eu quero, porque a gasolina tá com preço assim, bom, né, tá incrivelmente caro, então não dá pra ficar indo pra muito longe, mas o que eu quero dizer é que hoje eu me sinto completamente segura pra pegar meu carro e ir pra onde eu quiser. Então, esse vai ser o nosso papo de hoje. Se você quiser saber um pouquinho de como eu perdi meu medo de dirigir e se você quiser saber as minhas dicas também, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos começar então? Antes de tirar minha carta, eu nunca fui muito medrosa, assim, entre eu e as minhas irmãs, eu sempre fui aqui, já queria ter o carro, queria ter o carro, queria sair com as amigas. Antes de tirar a carta, era uma coisa assim que eu já queria muito fazer. Meu sonho era pegar o carro, botar minhas amigas no carro, encher de amiga dentro do carro e ficar dando voltas na pracinha de fartura. Então, quando eu era novinha, esse era o meu sonho, sabe? Tipo, abalar, sabe? Fazer uma farra no carro com as amigas. Então, esse era o meu maior sonho. Então, eu não tinha tempo pra ter medo ou pensar em ter medo nessa época. Então, eu já queria tirar minha carta pra começar a fazer essas coisas, né? Pagar de gatinha no interior com as amigas. Se eu não me engano, eu comecei a tirar minha carta com 18 ou 19 anos, então foi muito assim, já podia tirar carta, fui tirar carta. Eu lembro que as minhas primeiras aulas foi super tranquila, eu não tive medo nenhum. Eu fazia várias aulas no mesmo dia, o instrutor era um querido e assim, foi super tranquilo. Eu reprovei na minha primeira tentativa, reprovei na baliza. Até hoje é uma coisa que assim, que eu ainda... Se eu puder evitar de fazer, eu evito, que é a baliza. Então eu sempre penso onde eu vou parar o carro, se tem vaga, se não tem. Baliza ainda não é meu forte. Foi isso que me fez reprovar na minha primeira aula, na minha primeira avaliação, né? E aí eu fiz mais algumas aulas e fui tirar minha carta de novo e eu fui aprovada com louvor mesmo. Eu fiz bonito a segunda prova da autoescola. E aí eu tirei minha carta. Só que assim, eu era muito novinha, eu não tinha grana pra comprar carro. Meu pai não tinha previsão pra me dar o carro também, porque meu pai foi assim, primeiro ele deu o carro pra minha irmã mais velha, então depois teria que dar o carro pra minha irmã do meio, pra depois ele me dar o carro. Então assim, ia ser um processo muito longo, eu sabia que isso ia demorar, mas mesmo assim eu quis tirar minha carta. E aí eu pensei, eu vou tirar a carta, mas eu não vou dirigir, né, mas tudo bem. Aí minha mãe comprou um carrinho, minha mãe na época comprou um Gol daqueles quadradinhos que eram duros. E gente, eu era muito maluca assim, porque eu acho que eu era mais nova, então eu não tinha medo nenhum de pegar o carro e sair por aí. Eu lembro que eu saí algumas vezes com esse carro da minha mãe sem medo nenhum. Eu acho que quando a gente é realmente mais nova, a gente não tem tantos medos ou tantas inseguranças, né? A gente simplesmente quer, a gente vai e faz. Minha mãe ficou super pouco tempo com esse carro. Depois disso, eu não dirigi mais. Então acho que eu fiquei uns bons 4 anos sem pegar num carro. E aí, o que foi acontecendo? Eu fui ficando mais velha, eu fui ficando mais medrosa, eu fui ficando mais insegura e eu parei de dirigir, né? Quando você para, assim, as pessoas falam que quando você para de andar de bicicleta, você nunca esquece de dirigir a mesma coisa, mas a gente acaba ficando mais inseguro, né? E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, eu fui tendo a necessidade, a vontade de ter um carro. Mas aí eu já pensava, eu vou comprar meu carro, e aí eu vou ter medo, eu não vou dirigir, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer pra perder o medo de dirigir? A primeira coisa foi comprar o meu carro. Eu falei assim, se eu não tiver o carro, eu não vou dirigir e eu não vou dirigir nunca mais. Eu vou ter carta e vai ser inútil. Então a primeira coisa era ter o carro pra me obrigar a dirigir. Porque hoje em dia é muito difícil você não ter como se locomover, sabe? Ainda mais com a minha profissão, eu preciso de um carro pra estar aqui, ali, até mesmo pra questão da família, se alguém precisa de alguma coisa. E aí eu não quis esperar meu pai me dar o carro. Juntei minha graninha e tal, comprei meu carro. E aí foi aquele dilema, né? Tá, eu comprei o carro, só que agora, como é que eu vou tirar o carro da garagem? Eu não vou ter coragem de sair com o carro de casa. Então na minha cabeça era ter sempre alguém pra sair de carro comigo.
Gente, isso é uma loucura, sabe? Eu acho que assim, na primeira, na segunda vez, você pensar em ter alguém do seu lado para te dar um pouco de confiança é legal. Mas que você não se limite a isso sempre, porque senão você nunca mais vai querer sair sozinho de casa. Você vai querer sempre ter alguém para que saia com você, para te passar segurança. E assim, as pessoas não são grudadas, né? Então que você não dependa disso. Se você precisar desse estímulo para começar a pegar o carro e sair para ter mais segurança, eu acho válido. No começo, eu lembro que minha mãe ia comigo. Então eu falava assim, mãe, vamos dar uma volta de carro, mas você vai entrar muda e sair calada. Porque esse é um outro problema quando você está começando a aprender a dirigir, começando a perder o medo. Você vai andar com alguém do seu lado que já dirige há muito tempo, a pessoa vai ficar falando no seu ouvido, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo, vai por ali, vai... Então assim, você vai ficar desesperado, você vai ficar nervoso, você vai mandar a pessoa para aquele lugar e vai ser mais uma coisa ruim que o carro vai te lembrar. Então se você for pedir para alguém para começar a andar de carro com você, fala assim, olha, eu só preciso que você esteja aqui para me dar segurança, mas seria ótimo se você não falasse nada. Simples assim. Minha mãe super topou, minha mãe era muito parceira. Então eu lembro que ela foi acho que umas 2 ou 3 vezes comigo. A próxima etapa para perder o medo de dirigir. Essa primeira era ter alguém para dar confiança nas primeiras vezes. Foi a minha dica número 1. A segunda dica era assim, enquanto eu ainda não saía pra rua com o carro, o que eu fazia? Eu ia pra garagem onde o carro estava estacionado e ficava treinando tirar e colocar o carro da vaga. Tirar e colocar o carro da vaga. Isso pra mim, assim, foi um exercício, assim, de muitos e muitos dias antes de eu começar a ir pra rua. Então, eu ia pra garagem, e a garagem era do prédio da minha mãe, era uma garagem horrível. Ela era inclinada, assim, mas mesmo assim eu não tinha medo. Eu ia lá, ligava o carro, ré, ligava o carro pra frente, ligava o carro, né, ré, subia, voltava. Então, aí fazia tudo bem. O que isso foi me ajudando? Eu fui começando a conhecer o carro, conhecer, tipo, o pedal, essas coisas que parecem bobas, mas pra quem tem medo, quando você olha o carro, ele parece um monstro. Então, ir conhecendo o carro, como ele funciona, sentir o carro realmente, me ajudou bastante. Então, acho que eu fiquei nesse processo aí umas 3 semanas. Eu não comprei o carro e já saí dirigindo por aí. Tudo levou um tempo, teve um processo. Pessoa de confiança para os primeiros dias, conhecer o carro. E depois, né, que eu tomei coragem para ir pra rua, mamãe começou a ir junto. Então eu já sabia tirar o carro da garagem, já sabia ir com o carro pra rua, só que eu tinha medo do quê? Eu tinha medo dos outros motoristas, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de estar andando, o carro morrer, acontecer alguma coisa, as pessoas ficarem buzinando em cima de mim. O que eu fiz? Eu comecei, nessas primeiras vezes, a só dar volta no quarteirão. Como normalmente quarteirão é um pouco mais sossegado, não tem farol, não tem muito movimento, então você não vai passar por nenhum tipo de problema desses que te causa pânico e você vai começar a conhecer mais o carro e ir aos pouquinhos perdendo medo. Então nas primeiras semanas eu ia dando voltinhas no quarteirão com a minha mãe. Voltinhas no quarteirão e andava, e guardava o carro, voltinhas no quarteirão. Ok, passado um tempinho que eu já tinha um pouco mais de segurança, eu falava, ok, mãe, agora a gente vai um pouquinho mais longe. Mesmo no bairro, sem pegar a avenida principal nem nada, a gente subia 2 quarteirões. Então a gente fazia um quarteirão, fazia um outro quarteirão e voltava. E eu fiz acho que umas 2 vezes, não precisei de muitas, eu falei, mãe, quero mais uma, vamos pegar a avenida principal agora do bairro. E aí, como eu já estava me sentindo mais segura e confiante, eu já consegui sair ali dos quarteirões, pertinho de casa, e pegar uma avenida principal. Peguei a avenida principal, beleza. Depois disso, que minha mãe pegou a avenida principal comigo uma vez, eu não queria mais que ela estivesse junto, porque eu já estava me sentindo confiante, eu já confiava no carro, eu já sabia o tempo de tudo, como que funcionava, para trocar faixa. Então, assim, foi um processo um pouquinho mais longo, mas que eu acho que pra mim foi super válido, porque eu não me frustrei em nada, porque eu não passei por nenhum tipo de situação de nervoso ou de pânico. Eu fui começando a sair do meu casulinho aos poucos, até começar a pegar um trânsito mais pesado, com mais carros e mais gente. Então, quando isso aconteceu, que eu fui jogada, né, que eu me joguei na verdade,
para essa loucura que é o trânsito de São Paulo, eu já estava preparada. Então assim, eu fui começando a curtir andar sozinha, porque eu não ia ter ninguém me cobrando. Eu poderia cantar alto, eu poderia xingar quando alguém fizesse alguma coisa assim que eu não gostasse, porque eu sou meio estressadinha, eu entro no carro e já começo a xingar as pessoas. Então eu fui começando a gostar disso, sabe? Minha liberdade, meu carro, eu faço aqui dentro dele o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, é o meu mundo. Então isso é muito legal, você se sentir confiante, você se sentir bem dentro do seu carro. E depois eu quis me arriscar na estrada. Então o que eu fiz? Eu ainda tinha medo porque eu nunca tinha pego estrada. Eu queria muito viajar sozinha porque ali era eu e eu não ia depender de ninguém. Eu já estava segura o suficiente. O que eu achei melhor fazer? Escolher um trajeto que eu já conhecesse. Então, por exemplo, eu escolhi minha primeira viagem sozinha de ir até Peruíbe, onde é a minha casa da praia. Eu fiz esse trajeto de São Paulo, Peruíbe, a minha vida inteira. Então, pra mim era muito fácil, eu já tinha tudo na memória, eu não ia precisar de GPS, eu não ia precisar de mapa, eu não tinha como me perder. Então, isso me ajudou a ter mais confiança. Era só pegar um carro e ir. E eu fui indo devagarzinho, bem abaixo da velocidade, bem com calma. Chegou uma hora que eu tava na estrada e falei, por que não arriscar, né? Vamos arriscar o limite então. E aí eu peguei, pisei e dei os meus primeiros 120 km por hora da vida. Foi nessa viagem, nessa primeira viagem na estrada, indo pra praia. E eu me senti ótima, eu me senti vitoriosa, eu me senti super confiante, eu me senti bem realizada, porque ali eu vi que todos os meus medos e inseguranças, tinham ficado pra trás e que eu tinha conseguido superar tudo. E que depois daquilo ali, nada mais ia me segurar, nada mais ia me prender e eu ia conseguir fazer tudo o que eu quisesse. Então, eu acho legal desse vídeo falar pra você que tá tirando carta, ou pra você que tem carta e não dirige. Não tenta assim, sabe, botar na sua cabeça que você vai pegar o carro, vai sair, sabe, e que... Calma, vai com calma, faz igual eu, vai com calma, faz os seus processos, conhece o carro, conhece a região e aí você vai abrindo novos caminhos para que você consiga finalmente se libertar desse medo, sabe? O medo, ele fica aqui. Se a gente não trabalhar esse medo de alguma forma, para que ele fique esquecido mesmo, acho que medo a gente sempre vai ter para tudo, né? Mas que a gente trabalhe as coisas para que o medo fique adormecido e para que outros sentimentos que são muito melhores possam aflorar, que é esse sentimento de confiança, de liberdade, de realização, de conquista, são coisas muito maiores do que o medo. Então eu consegui trabalhar esse meu medo dessas formas, aos pouquinhos, com alguém que eu amava por perto nesse início, que foi fundamental, e sem medo do que as pessoas iriam falar na rua. Se alguém me buzinasse, eu tava ali no meu mundo, pode buzinar à vontade, eu não vou fazer nada, eu não vou me importar. Então é isso, você tem que ir, faz o que você tem vontade, não tenha medo. Eu ainda preciso perder esse meu medo de fazer baliza. Na verdade não é medo, é porque eu não sei fazer bem, então eu evito, mas eu sei que eu preciso trabalhar isso também. Então essa é a minha dica de hoje, um bate-papo sobre medo de dirigir, como eu perdi meu medo de dirigir. E eu espero que tenha sido proveitoso para você. Se você está precisando de um estímulo, vai, que você vai conseguir, sabe? Se alguém te falar que você não vai conseguir, que você, é uma péssima motorista, que você é um péssimo motorista, ignora. Porque teve gente que falou isso pra mim. E eu comprei o carro, meu carro ficou guardado na garagem, assim, antes desse processo com a minha mãe, meu carro ficou guardado, assim, uns 5, 6 meses sem eu nem ligar. Porque as pessoas me botavam pra baixo e eu deixei que elas me botassem pra baixo e eu passei a acreditar que eu não era capaz. Então se alguém te falar isso, ignora, tá? Porque tem gente que quando acha que sabe dirigir, acha que é o Ayrton Senna, que é a pessoa pi do volante e que ninguém mais vai saber dirigir tão bem quanto ela. Então, ignora opiniões desnecessárias, tira da sua vida que isso só vai te fazer mal E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho esse bate-papo. Foi um vídeo um pouquinho diferente, mas que eu achei legal compartilhar com vocês essa experiência. Depois dessa viagem pra praia, foi libertador pra mim.
eu comecei a sair muito mais de casa, a não ter medo do trânsito, não ter medo das marginais, não ter medo de estradas mais longas. Eu ia pro Paraná e voltava sozinha. Então, assim, foi realmente libertador, foi engrandecedor pra mim, porque eu cresci como pessoa também, porque eu me senti muito mais confiante, que eu podia muito mais. Então, você pode também, se você tem ou medo de dirigir, ou qualquer outro medo, tenta trabalhar aos pouquinhos, sem você se estressar, ou sem você se machucar de alguma forma, mas tenta trabalhar isso de alguma maneira, para que você possa contornar esse problema e superar de alguma forma. Então é isso, se você curtiu esse vídeo de bate-papo, clique em gostei, deixa um comentário pra mim se você tem uma dica muito legal que você vivenciou, que alguém passou perto de você, de medo de dirigir. Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo que eu vou adorar ler também, e aí a gente faz um próximo vídeo, não sei, com dicas de medo de dirigir, como perder o medo de dirigir. Então é isso, minhas lindas e meus lindos, se curtiu o vídeo, por favor, clique em gostei. Beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!